E aí rapaziada, tudo belezinha com vocês? Aqui é o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E conforme eu tava falando com meu grande amigo Phelps Lee aí, nosso querido Don Lee, né? Inclusive um abraço pra ele aí, cara, um enorme sucesso pra você no seu canal, é o que eu desejo. E vocês que gostam de temas legais aí, reflexivos, opiniões, eu recomendo bastante aí o canal do meu grande amigo Don Lee, beleza? Então segue aí, inclusive, uma das thumbnails e temas que ele usou aí para falar do código moral do Batman, que olha, é sensacional e lógico, né? É um cara que também coloca vagabundo no seu devido lugar. Então canais assim precisam de inscritos, precisam de pessoas ali que estejam dispostas a ajudá-lo a crescer e recomendo muito a vocês. Mas voltando ao tópico aqui do vídeo, eu tava conversando uma vez aí com o Phelps, algumas semanas atrás, e falei que estávamos conversando ali a respeito dos animes ter aí uma falta de criatividade enorme, né? Porque assim, apesar de você realmente ter uma indústria hoje que cresce a cada dia mais, porque os animes é meio que um caminho seguro, né? Você tem ali o entretenimento pelo entretenimento, boas histórias, personagens legais e marcantes, mas mesmo assim eles parecem que são tudo igual, né? Você só troca ali o nome dos personagens, um backgroundzinho ali, outro ali, um cabelo aqui, outro ali. Todos eles têm poderzinho, todos eles são incríveis, com várias ações, várias lutas, mas enfim, no final parece que é tudo a mesma coisa. E o que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje é um anime que foge completamente desse padrão atual, que é o meu anime favorito da atualidade, chamado Spy Family. E não é porque ele tenta reinventar tudo, mas porque ele faz o básico muito bem feito. Hoje em dia parece que a maioria segue a mesma fórmula, né? Então, personagens fortes, poderes diferentes, mas no fundo é tudo meio igual. E aí é justamente onde Spy Family se destaca, porque ele não é sobre poder, né? Ele é sobre pessoas. A história gira em torno da família Forger, que na verdade é uma mentira perfeita. O Lloyd Forger, também conhecido como Twilight, é um dos maiores espiões daquele mundo. É um cara frio, calculista, extremamente inteligente, mas que carrega um passado pesado marcado pela guerra. Ele recebe uma missão que é o Projeto Strix, e para cumprir essa missão ele precisa fazer algo improvável, que é construir uma família. E é aí que entra Anya, uma garotinha que ele adota sem saber que ela é uma telepata. A Anya consegue ler mente das pessoas, inclusive a dele. Qual que é o grande problema? Ela sabe mais do que deveria, porém entende menos do que precisa. E mesmo assim ela faz de tudo para ajudar. Não pela missão, mas porque pela primeira vez ela tem uma família. Já a Yor, ela completa esse trio, porque por fora ela é gentil, educada e até meio desajeitada, como se fosse ali uma versão feminina do Clark Kent. Mas por trás disso ela é uma assassina profissional, alguém que mata para sobreviver, mas vive tentando parecer normal. E o mais interessante é que nenhum deles sabe quem é o outro realmente. Mesmo assim, eles seguem juntos, fingindo, mas aos poucos sentindo de verdade. Na primeira temporada, o foco é a construção dessa missão e dessa família. O Lloyd precisa se aproximar de um alvo importante e tudo depende da Anya conseguir criar um vínculo com o filho dele. E no meio disso a gente vê essa dinâmica crescer, inclusive com a chegada do Bond, que é o cachorro, que deixa tudo ainda mais caótico, mas ao mesmo tempo mais humano. Na segunda temporada o ritmo dá uma desacelerada, porque pode até parecer um pouquinho de enrolação, que na verdade é, mas serve também ali com papel de construção. É um anime colocando esses personagens em situações do dia a dia, fortalecendo laços, mostrando que aquela mentira começa a virar algo real. E isso é o mais importante do que qualquer missão. Já na terceira temporada a história dá uma pesada de verdade. A gente vê um pouquinho do passado do Lloyd, com guerra, trauma, dor e o motivo real que fez ele se tornar quem ele é. E isso muda completamente a forma como você enxerga o personagem. Spy Family é brilhante justamente por isso, porque pega um mundo pesado, cheio de guerra, espionagem, terrorismo, mentira, e mostra tudo isso pelos olhos de uma criança, que é a Anya. Na minha humilde opinião, inclusive, ela carrega o anime nas costas. Ela transforma tudo, situações tensas viram engraçadas, momentos simples viram emocionantes, e aquela família falsa começa a deixar de ser falsa. Então, no fim das contas, Spy Family não é sobre espionagem, é sobre pertencimento, sobre pessoas quebradas tentando do jeito delas construir algo real. E talvez seja exatamente por isso que funciona tão bem, porque no meio de tantas histórias iguais, é um anime que faz você sentir alguma coisa diferente. E sinceramente tem sido um prazer enorme acompanhar, porque no fim eles começaram fingindo ser uma família e é isso que faz ela ser tão verdadeira. Mas é isso, e vocês também curtem a Spy Family, gostam de animes? Deixa o um comentário aí, rapaziada. E hoje é só isso que esse humilde canal tem a oferecer para vocês. E lembrem-se, é só um ponto de vista, é só uma opinião. E por hoje é só isso.
Muito obrigado por tudo e um ótimo dia.